Eu falei quando era pra lá, sabe? Falou pra vocês, cara. Meu Deus. Falou. Tá pegando mesmo? Tá fazendo barulho. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos começar aqui o webinar sobre como é que é importante estruturar um processo de inside sales e field sales e como é que você pode unir os dois e conseguir a melhor performance. Deixa eu só confirmar aqui com o staff aqui se está funcionando bem. Felipe, está funcionando tudo ok? Bom, 100%? Show de bola. Bom, muita gente pergunta para a gente aqui na Alvo qual que é a diferença, como é que ele escolhe se ele vai ter um processo de vendas internas, inside sales, e um processo de vendas externas, field sales, né? É muito comum essa dúvida, qual que é o melhor processo para a minha empresa, como é que eu escolho um desses dois, e se tem como eu fazer uma combinação deles. E a gente resolveu fazer esse material porque isso mostra como é que é importante, como é que pode ser importante você estruturar bem um processo de venda. Então a gente não tem aqui uma apresentação, essa apresentação depois vai estar no download da descrição do vídeo lá no YouTube, no nosso canal. Então caso você queira fazer o download dela, retirar algumas informações que talvez façam sentido para você, basta fazer o download, tá bom? Bom, qual que é a maioria dos gestores que passam por aqui, que a gente conversa bastante, pergunta qual que é o modelo mais efetivo para o negócio. E isso varia bastante do qual que é o modelo de negócio que você tem inicialmente na sua empresa e qual que é o perfil do seu cliente, uma coisa que a gente chama de persona. Como é que a sua persona gosta de ser abordada? Então tudo isso influencia até na hora de você escolher como é que você vai fazer, se é field sales ou inside sales. E aqui a gente vai apresentar um pouquinho sobre a diferença dos dois e quais são as principais características de um ou de outro na hora de você escolher. Então, no inside sales a gente tem um modelo de vendas internas. Então, o que é o inside sales na grande maioria das empresas? É um vendedor com um telefone, ele prospecta clientes, ele liga nas empresas, mostra o benefício do seu produto ou serviço e tenta falar às vezes com os decisores e tenta caminhar na negociação e escalar dentro da empresa até chegar no decisor, etc. E esse processo tem algumas vantagens e algumas desvantagens. Bom, para inside sales, normalmente essas empresas trabalham com tickets menores. Então, empresas, se o seu produto tem se você consegue vender seu produto em grande volume, seu produto ou serviço, e tem um ticket baixo, vale a pena você pensar em inside sales. Primeiro, qual o motivo? Primeiro que field sales é caro. Field sales, quem trabalha com vendas externas, precisa ter caixa, precisa ter dinheiro para poder investir em combustível, alimentação, hospedagem, pedágio, estacionamento. Então, não é o perfil de um vendedor externo é um perfil mais caro, ele é um perfil de pessoas mais seniors, que vão às vezes entrar na empresa e conversar com o CEO, com a direção, com o diretor financeiro, com o CFO, dependendo do produto, com o CTO. E num ticket menor, às vezes o produto você consegue comprar, às vezes sem precisar acessar esse level, você consegue comprar ele de um supervisor, de um gerente. Então, inside sales funciona bastante para empresas com tickets menores. E empresas com tickets menores não existe, assim, é claro que existe existem diferenças, existe uma exceção aqui, outra ali, mas ticket menor, ela precisa ser feita para inside sales. Simplesmente porque, igual eu falei, o custo de aquisição de cliente precisa ser baixo, porque senão a empresa fica sem rentabilidade. Então, inside sales é muito indicado para empresas que têm ticket menor. Ciclo de venda curto também. Então, o ciclo de venda impacta bastante no custo da venda. Então, se a sua empresa tem um ticket médio pequeno e um ciclo de venda pequeno, não é uma venda tão complexa assim, precisa ser inside sales. Não compensa para você trabalhar com field sales. Clientes de porte médio e pequeno, é muito interessante você trabalhar em inside sales, principalmente por um motivo. Primeiro, empresas pequenas, normalmente o dono, o CEO,
ele tem muito menos tempo, então se você for agendar uma visita com ele lá é muito mais difícil. E empresas de pequeno porte estão acostumadas a comprar coisas, estão acostumadas e podem ser muito mais fácil acessar, é muito mais acessível ela comprar alguma coisa pelo telefone ou pela internet, por um e-mail, por uma comunicação por e-mail, do que se você for vender alguma coisa por uma empresa, por uma indústria muito grande, por uma fábrica, por um cliente muito grande, por uma distribuidora, por um revendedor, por uma empresa muito grande, porque você vai precisar acessar os caras decisores, e aí esses caras não vão falar com você por telefone, esses caras podem até falar, mas esses caras dificilmente vão sair comprando de você sem que você faça uma visita. Produto self-service. O que é o produto self-service? É aquele produto que o seu cliente usa sem precisar entrar muito em contato com você. Então aquele cara que tem um bom exemplo de produto self-service, na minha opinião, acho que é o pacote Office da Microsoft. O cliente chega, compra o pacote Office para usar, ele já sai usando. Ele não precisa configurar muita coisa, ele só precisa instalar o pacote, colocar o número de série do produto que ele comprou e sai usando já, instala o Office, instala o Excel, instala uma série de coisas. Não precisa de muita estratégia, não precisa de muita implantação, não precisa de muita coisa para um produto self-service. Existem produtos self-service mais complexos que o Office, é claro que existem, mas o Office é um bom exemplo, assim, porque todo mundo conhece, todo mundo sabe. Mas um outro bom exemplo de produto self-service que eu também uso bastante é o Google AdWords. Ele é um pouquinho mais complexo, existe um estudo por trás, a pessoa tem que ter um conhecimento sobre marketing, sobre uma série de outras coisas, mas você não precisa de uma ajuda do Google para usar aquilo. Na verdade, você precisa ter mais conhecimento sobre marketing do que sobre como usar a ferramenta. E Field Sales é uma característica totalmente diferente, né? Normalmente são tickets maiores, então como a empresa ganha muito mais dinheiro vendendo aquele produto, ela está disposta a gastar muito mais dinheiro para conseguir aquele cliente. E normalmente com tickets maiores, normalmente os ciclos de venda são muito mais longos, então você vai fazer um produto de 200, 300 mil reais, um apartamento, por exemplo, você vai vender um produto mais caro, uma máquina agrícola, um carro, você vai fazer uma parceria, por exemplo, gigante com alguma montadora, alguma coisa do tipo. Aí é claro que você vai precisar visitar esse prospect várias vezes. Você não vai conseguir resolver isso numa visita, em 2 visitas. Você vai ter que manter um relacionamento, criar um relacionamento. E essa é uma das características que eu vejo como uma super vantagem de quem trabalha com Field Sales, é o relacionamento. Os clientes, eles enxergam a empresa na figura do vendedor. Então, por isso eles conseguem tickets maiores. Clientes de grande porte estão muito acostumados a trabalhar com Field Sales. É muito comum um grande cliente perguntar se você está ligando para ele perguntar se você tem um representante, um vendedor lá na região dele, porque ele está acostumado a receber um vendedor maior, um vendedor para comprar aquele produto que custa mais. Então, é uma característica. E produtos mais complexos, o seu vendedor ele precisa explicar sobre como é que seu produto vai ajudar, precisa explicar sobre uma implantação mais complexa, precisa mostrar às vezes como é que o seu produto vai encaixar num processo de venda do cliente, então é um processo mais longo. Então, ele precisa, por exemplo, se o cliente for uma pessoa física que vai comprar um apartamento, é necessário às vezes que o vendedor explique para o corretor ou vendedor, né, explique quais são as vantagens daquele imóvel em relação a outros. Ele tem que conhecer uma gama de imóveis, como de coisas de infraestrutura do próprio prédio, sobre piso, sobre pintura, sobre uma série de coisas, muitas vezes até sobre design de interiores, para fazer com que o cliente visualize ali naquela compra a realização do seu sonho. Então, produtos com maior grau de complexidade, o vendedor precisa ter um background muito maior, é necessário que ele faça vendas às visitas, né? Não tem como ele vender, não tem como você vender, usar o exemplo do apartamento novamente, por telefone. Não vou dizer ninguém, mas a chance de você conseguir vender isso por telefone é muito pequena. O mesmo exemplo, uma máquina agrícola, um jet ski, se você vende um software, por exemplo, se você vende um software ultra mega power
pesadão, aqueles softwares que vão gerenciar uma empresa gigante, vou dar o exemplo aqui do SAP, por exemplo, dificilmente ele vai vender isso pelo telefone. Ele vai fazer eles vão fazer várias visitas, eles vão acompanhar o cliente, vão mostrar como é que aquilo, vão montar um plano para aquilo ali encaixar dentro da empresa, e aí sim o vendedor vai conseguir efetuar essa venda com um valor muito maior. E aí tem um gráfico aqui bastante interessante. Esse gráfico aqui quem postou foi a Exact Sales no blog da Alvo. Tem um post lá falando bastante sobre Inside Sales e Field Sales. E aí que ele mostra, né? Então, um produto transacional, um produto graveyard, um produto enterprise, um produto self-service. E aí ele vai mostrando ali onde é que você entender onde é que seu produto se encaixa dentro desse gráfico, você sabe, eu consigo te dizer qual que é o melhor modelo para sua empresa. Mas uma das coisas mais interessantes que a gente tem visto nos últimos tempos aqui na Alvo são empresas que conseguiram fazer um mix dos dois. Coloquei a foto aqui do queijo de goiabada porque pode funcionar muito bem, desde que você consiga estruturar esses processos de forma clara, dinâmica e meça os principais KPIs do negócio. Então, tem muita empresa, posso citar várias aqui, que estão utilizando esse modelo. E é um modelo que eu achei bem interessante, porque assim, normalmente a gente sempre tem aquela diferenciação. Aqui só faço vendas. Aqui normalmente as empresas têm, né? Uma equipe de venda interna, uma equipe de venda externa, ou então só externa, ou então só interna. Não tem uma equipe ajudando a outra. Normalmente a empresa separa isso muito bem, eles usam umas ferramentas para tentar fazer essa separação, e existe uma metodologia que inclusive tem muitas empresas que podem ajudar vocês a implantar essas metodologias, que estão fazendo esse mix das duas formas de trabalhar. Eu vou mostrar aqui para vocês algumas coisas interessantes. Porque é o seguinte, cada modelo desse tem as vantagens e as desvantagens, né? E essas desvantagens, elas impactam podem impactar, e você pode resolver essas vantagens e desvantagens de cada lado, misturando as duas coisas, né? Por isso que esse modelo tem dado muito certo para algumas novas empresas. Posso citar, igual eu falei, posso citar algumas. A Tron aqui em Goiânia está usando esse modelo muito bem. É um modelo que funciona pra caramba. Qual que é o maior gargalo, eu acho, na minha opinião, um dos maiores gargalos para Inside Sales? Primeiro, é o menor poder de apresentação. Você vai fazer uma apresentação, às vezes, do seu produto. Às vezes ele não é super, ultra, mega... ele não sai de uma vez assim, o cliente não compra sozinho. Então, às vezes, o vendedor precisa fazer uma apresentação por Skype. Tal, é o que a gente faz aqui na aula. E você tem um menor poder de apresentação. Você está fazendo uma reunião por Skype, uma reunião por Hangout. E aí, primeiro... Normalmente essas ligações não têm, a qualidade delas às vezes é ruim. Muitas empresas ainda não utilizam esse tipo de tecnologia. Já aconteceu aqui na aula várias vezes da gente ir fazer uma reunião por Skype com o cliente ainda não usar Skype, o cliente não usar Hangout, o cliente gostar dessa reunião por telefone às vezes. Então o poder de apresentação é muito menor do que se você tivesse cara a cara com o cliente, né? A diferença é gigante. Menor poder de relacionamento, esse aqui eu acho que é o pior de todos, porque você cria relacionamento com o Inside Sales? Cria. Não é que você não cria relacionamento com seus clientes, não cria network. Mas a qualidade desse relacionamento, aliás, não a quantidade, mas a qualidade desse relacionamento é muito pior. Primeiro, porque não existe contato humano. O ser humano gosta de contato humano, e se ele está conversando, na verdade, com o telefone, ele não vai dar tanta atenção assim. Então, o poder de relacionamento de um vendedor externo é muito forte. Ele consegue muitas indicações se ele for um bom vendedor. Se o produto for muito bom, ele consegue acessar mercados. É uma coisa impressionante. Vendedores externos muito bons, vendedores externos de alta performance, eles trabalham às vezes muitos meses para conseguir um cliente naquele mercado específico. E aí depois, coisas de 6, 7 meses, 1 ano, ele consegue pegar todos os clientes daquele mercado naquela região. Por quê? Porque ele criou um relacionamento com aquela primeira empresa, e aquela primeira empresa virou uma embaixadora daquele projeto. E aí depois as outras empresas só vão aderindo. O brasileiro tem muito disso. Ele espera alguém aderir primeiro, para depois todo mundo. E aí, se você faz venda por telefone, é um negócio muito mais difícil, é um negócio que você não tem um relacionamento, as indicações não fluem da mesma maneira, então a qualidade é muito pior. Menor qualidade na prospecção. Você liga na empresa, normalmente quem faz Inside Sales, eu estou dizendo aqui porque a gente aqui na Alvo já fez bastante e faz bastante,
Muitas empresas têm dificuldade de passar da secretária, é muito difícil encontrar, às vezes, o colaborador, né, o decisor da empresa. Às vezes você consegue falar com o gerente, com o supervisor, mas se acessar ali, às vezes, o decisor, ainda mais em empresas menores, é mais difícil, porque o cara não tem tanto tempo. Então, a qualidade da prospecção é muito pior, na minha opinião, do que de uma pessoa que vai lá, entrega o cartão, pega na mão, conversa, visita a empresa, conhece os departamentos, conhece todo mundo lá. A qualidade da prospecção é muito menor. E os gargalos de field sales, é claro que field sales não é só sonhos, um menor número de prospecção, enquanto um vendedor consegue fazer 5, 6, 7 visitas, dependendo da cidade, de prospecção por dia, uma pessoa liga para 30, 40, 50 pessoas no telefone. Então, a quantidade de prospecção e de novos negócios é muito menor. O CAC elevado, o CAC é o custo de aquisição de cliente, então a venda é muito cara. A venda é muito cara, primeiro por quê? Porque esse vendedor, igual eu disse no começo, ele é mais sênior, então ele tem um salário maior, ele tem um background maior, ele precisa ter isso, até porque ele fica cara a cara com o cliente com C-level muitas vezes. Ele tem que se deslocar, tem que pagar estacionamento, combustível, alimentação, se ele vai visitar outras cidades, hospedagem, é um negócio muito mais complexo. Você precisa entregar um celular para ele, um notebook para ele, e um celular principalmente tem custo de ligação para cliente, e o custo de aquisição de cliente é muito maior. Então existe esse gargalo. E o porta a porta funciona muito pouco. Eu vou dizer do porta a porta, eu vou até dizer que o que eu penso, assim, eu acho que porta a porta é uma das coisas. Tem muitas empresas que vivem disso até hoje, e vivem razoavelmente bem, e não vão concordar comigo nunca, mas eu acho que o porta a porta, a taxa de conversão dele é ridiculamente baixa. Então, e hoje as empresas, as pessoas, não é as empresas, mas as pessoas estão cada vez menos susceptíveis a abordagens dessa maneira. Com a internet, com o avanço da tecnologia, as pessoas estão muito menos susceptíveis a serem abordadas por um vendedor externo, bater na porta da companhia da casa dela e falar se você quer comprar alguma coisa. As pessoas estão... Hoje em dia existem e-commerce que vendem milhares de produtos, existem uma série de coisas, ele liga, ele manda e-mail para a empresa às vezes manda, por exemplo, um segmento que usa muito field sales é o segmento de corretor de seguro, seguro de saúde, por exemplo. Você liga na corretora que você se interessou, eles mandam uma pessoa lá. Então a abordagem é totalmente diferente. Você sair batendo a campainha, batendo na porta de uma empresa ou de uma pessoa e perguntar se ele tem 5 minutos para te ouvir. Eu acho que isso hoje... Tem empresas que funcionam dessa maneira? Tem empresas que funcionam dessa maneira. A Alvo tem clientes que trabalham dessa maneira, mas na minha opinião, para eles funciona bem, razoavelmente bem, mas na minha opinião poderia ser muito, muito, muito melhor. Porta a porta, na minha opinião, é algo que tende a acabar. Então eu acho que uma porta a porta funciona muito pouco, taxas de conversões muito ruins, custo muito alto, estresse para o vendedor. A taxa de rotatividade de uma equipe que faz porta a porta é muito maior do que uma equipe que trabalha com estratégia. Então assim, eu não indico porta a porta para ninguém. E os dois modelos juntos, eles funcionariam mais ou menos como essa engrenagem que a gente está vendo aqui de mãos, é uma engrenagem com pessoas segurando, porque é a equipe trabalhando. Eu falei isso num outro webinar e eu vou repetir agora, porque acho que são uma das coisas que eu acredito bastante. A venda, ela é o gol da jogada. Então, quando o seu vendedor vende, ele é a mesma coisa do atacante ter feito o gol lá no futebol. Mas isso não quer dizer que só o atacante teve um papel fundamental. É claro que ele tem um papel fundamental, mas só o atacante foi responsável pelo gol. Na venda é a mesma coisa. Aconteceu um processo antes. E aí você pode, nessa mistura, você pode concatenar vendedores internos, pessoas com prospecção ativa internamente, com vendedores externos. Isso faz com que você consiga ter muito mais performance. E aí você consiga fazer a jogada, e a jogada se torne o gol, que no caso é a venda. Como é que é esse processo que essas empresas estão fazendo hoje? Mudou a figura e hoje existe uma nova figura na jogada, que é a figura do pré-vendedor. E o pré-vendedor, na verdade, na minha opinião, ele é o cara. Porque sem ele, o processo não vai funcionar bem e não vai funcionar. Na verdade, o processo não vai funcionar de maneira nenhuma. Então, como é que funciona? Existe um pré-vendedor
que está dentro da empresa, e ele trabalha com estratégia. Então ele sabe quais são os mercados mais importantes, ele sabe quais são os mercados que mais compram, qual é o ticket de cada mercado e qual que é o ciclo de venda de cada mercado. E ele aborda esses clientes uma primeira vez para saber se esses clientes possuem fit de compra. Então, normalmente as empresas usam alguns filtros, algumas outras tecnologias, mas dá para fazer para uma planilha de Excel, que você define alguns scores que a gente chama para o lead. Então, qual que é a pontuação que aquele lead tem dentro do perfil de consumidor ideal que você está procurando, e isso faz com que ele, ao abordar o cliente, ele cadastre esse score. Então, às vezes, por exemplo, aqui na Alvo, a empresa precisa ter um tamanho mínimo de equipe de funcionários externos. Eu preciso estar conversando pelo menos com um gerente ou com um decisor. O meu contato lá dentro da empresa, né? A empresa precisa ser de alguns mercados que eu atendo com mais facilidade, que é o mercado de venda, de manutenção ou de trade marketing, de merchandising. Eu não vou pegar um cara, por exemplo, que tem um mercado totalmente diferente, com uma equipe pequena e que está tentando adaptar o processo dele à nossa ferramenta. Esse cara não é o meu cliente ideal. Vender para ele só vai causar desgaste na minha equipe comercial e na minha equipe de pós-venda e suporte. Então, esse cara, por exemplo, ele tem um score muito baixo e o meu vendedor provavelmente nunca falaria com ele. E aí esse pré-vendedor ele vai em busca desses leads. Muitas empresas hoje utilizam uma técnica de inbound marketing, que eu não vou aprofundar muito aqui, porque senão esse webinar vai durar várias horas para conseguir os leads. Mas muitas empresas trabalham com prospecção outbound, que a gente chama, que é aquele ligar nas empresas, prospecção cold calling. Existe cold call existe uma técnica muito legal chamada Cold Call 2.0, que está num livro chamado Predictable Revenue, que eu indico para todo mundo ler, que é o que a gente chama que é uma prospecção ativa, só que ela é uma prospecção totalmente diferente e que tem performance muito melhor, e ele consegue acessar esses mercados. E aí o principal papel do pré-vendedor é definir se aquele lead, se aquele cliente em potencial tem o fit necessário para se tornar um novo cliente, e em consequência disso agendar uma reunião para o vendedor externo, visitar a empresa e conseguir fazer a venda. Qual que é a vantagem disso? Primeiro, o seu vendedor externo vai ter uma agenda muito mais otimizada, porque ele não vai ficar perdendo tempo ele ligando nas empresas, porque normalmente a agenda do vendedor externo funciona assim, ele fica um tempo dentro da empresa prospectando, aí ele agenda as próprias visitas e sai. Ou então, o que muitas empresas fazem, eles colocam os vendedores externos na rua e vão fazer ações em algumas regiões. Eu vou prospectar cliente aqui, sei lá, na 24 de março, ele sai batendo de loja em loja, perguntando se o cliente quer comprar, e totalmente improdutivo, sem estratégia. A estratégia se resume no máximo, eu estou atacando região tal, porque região tal existe um potencial de compra de XYZ. Mas isso é muito pouco. Então, o seu vendedor ele espera, na verdade, essas reuniões serem agendadas pelo pré-vendedor, e ele recebe um relatório desse score. Então ele sabe, por exemplo, quais são as dores daquele cliente já. Ele sabe qual que é o perfil da pessoa com quem ele vai conversar. Então ele vai conversar com alguém mais C-level, ele vai conversar com o gerente, ele vai conversar com o supervisor, com quem que ele vai falar. Ele sabe o que ele tem que falar. E se ele fizer um trabalho bem feito, um bom pitch de vendas antes, que tem um conteúdo muito legal lá no blog da Alvo falando sobre isso, ele já vai preparar uma apresentação pro cliente. Uma apresentação genérica que ele apresenta para o João, para a Maria e para o José e funciona do mesmo jeito. Ele prepara para aquele cliente específico que ele vai visitar. A taxa de conversão disso é muito maior, o custo de aquisição de clientes é muito menor. Por quê? Primeiro, porque o seu vendedor não fica visitando clientes aleatoriamente, ele não fica andando na cidade de forma aleatória, gastando combustível, estacionando em vários locais, então ele já vai pronto para aquelas visitas, e ele consegue fazer muito mais visitas produtivas. Eu sempre falo isso aqui na Alvo. Qual que é a principal métrica de um vendedor externo? É número de visitas ou número de visitas? Na minha opinião, não. Acho que número de visitas é a mesma coisa que você cobrar apenas número de ligações do vendedor interno. Isso é importante saber, é muito importante, não que não seja. Mas qual que é a qualidade dessa visita que ele está fazendo? Ele está realmente conseguindo despertar o interesse do cliente? A negociação está avançando ali no funil? Ou ele está ficando parado? Ele está falando com um monte de gente, mas um monte de gente que não tem fit, um monte de gente que não vai comprar, e etc. e tal. Outra coisa interessante, como um vendedor externo de alta performance, eu disse que ele recebe muitas indicações, se o pré-vendedor de antemão já entrar em contato
com esse cliente de indicação e já mapear ele, você consegue depois ter um relatórios de perfil de clientes que compram num determinado segmento. Muito melhor do que esse conhecimento ficar só na cabeça do vendedor. Isso pode ser um documento da empresa. E aí você consegue depois replicar isso e escalar dentro daquele mercado. Então é muito, muito melhor. Igual eu falei, então existe uma série de benefícios de você ter uma figura do pré-vendedor internamente, fazendo esse trabalho de agendamento, fazendo esse trabalho de prospecção ativa, se for o caso, ou recebendo leads da área de marketing, mas otimizando o trabalho do vendedor externo. Porque o vendedor externo, a hora dele é muito cara, tudo dele é muito caro. Então, o custo dele tem que ser sempre dentro de cliente. Ele não pode ficar parado no trânsito, ele não pode ficar parado esperando, tentando agendar reunião. Ele parado dentro do escritório, fica lá 3, 4, 5 horas dentro do escritório por dia tentando agendar reunião, enquanto você pode ter uma figura de um pré-vendedor que vai deixar meio que o caminho pronto para ele já chegar e já fazer o que ele sabe de melhor, que é vender muito bem. Então, acho que esse é o principal papel hoje, que muitas empresas estão adotando esse modelo de venda, né? E tem dado certo. E aí, qual que é o legal? Primeiro, você precisa de muitos pré-vendedores, e pré-vendedores é um perfil de profissional um pouco mais barato. É claro que você não pode sair contratando estagiário para esse trabalho, estagiário de qualquer jeito, gente de qualquer perfil. Existe um perfil muito bom. O pré-vendedor é um trabalho, igual eu falei, muito importante. Na minha opinião, ele é o 10 do time. Só que o custo dele realmente é muito menor que um pré-vendedor, então você consegue ter vários de um vendedor, então você consegue ter vários pré-vendedores. E com vários pré-vendedores você consegue agendar muitas visitas para o mesmo vendedor. Então às vezes a média ali dá de 2 a 3 pré-vendedores por vendedor. Então se tiver uma equipe ali com 10 pré-vendedores, você precisa ter uns 4 a 5 vendedores para dar conta dessa quantidade para encher a agenda dele. E se você fosse ter a mesma quantidade de visitas produtivas, para ter a mesma quantidade de visitas produtivas, você ia precisar de no mínimo 10 a 15 vendedores externos, ficando o dia inteiro, ficando 3, 4 horas, aliás, por dia dentro da empresa, ligando para tentar agendar reunião para si mesmo. Péssimo modelo. Sim, e aí eu queria só deixar um pouco claro aqui que o pré-vendedor não é uma secretária que agenda visita. O pré-vendedor tem muito mais. Ele tem um trabalho de venda mesmo, se chama pré-vendedor. Primeiro, ele desperta o interesse no lead. Então o lead precisa entender que ele não vai te receber só porque você é legal, ele não vai te fazer isso, ele precisa despertar um interesse no lead, ele precisa vender a ideia para o lead, o lead precisa entender que seu produto encaixa no processo dele, pelo menos de maneira superficial, para depois o vendedor chegar e fazer o trabalho de venda mais complexo, etc. e tal. Então, por favor, não fique colocando secretárias, não é desmerecendo as secretárias, mas o papel delas dentro da companhia é diferente do papel de um pré-vendedor. Treine os pré-vendedores, tem muito material interessante demais sobre pré-venda na internet, pesquise sobre isso, no blog da Alpha tem material sobre isso, no blog de outras empresas como o Nectar, que eu vou falar mais lá na frente, sobre Exact Sales, tem muito conteúdo legal sobre pré-vendedores, sobre como contratar pré-vendedores, como treinar pré-vendedores, como montar esses filtros. Mas é porque assim, esses filtros eles têm muito a ver com o seu negócio, mas existe um padrão de montar eles, que isso pode até ser assunto de um webinar no futuro, para você definir o score de cada lead. E aí o que acontece? Se o lead não chegou no score, o vendedor não vai precisar se preocupar com ele. Muitas vezes esse lead, por exemplo, pode voltar para o marketing para ser mais munido de conteúdo, então esse lead pode ser descartado, ele não vai precisar se preocupar com isso. E quais são as métricas desse processo? Eu acho que as métricas mais importantes. Número de prospecção ativa pelo pré-vendedor, porque você vai conseguir montar o seu funil. Lembra do funil? Você vai conseguir montar ele, você vai conseguir numerar a quantidade de entrada dele. Quantas pessoas entraram no topo do funil, para depois você saber lá quantas pessoas saíram do seu funil. Isso é muito importante. Número de ligações da equipe interna é uma métrica que se você não assim, a não ser que esteja dando tudo muito errado para você precisar medir isso, mas é interessante ter esse número sempre guardadinho ali para você poder olhar. Número de visitas por venda, isso aqui é do vendedor já. Assim, quantas visitas, por exemplo, ele gasta para conseguir fechar um negócio? Então, se você tem, se você mapear isso é muito importante, porque assim, se você tem uma equipe com 10 vendedores e você tem o João que gasta 2 visitas para fechar um negócio e a Maria que gasta 10,
alguma coisa está errada. E aí o que acontece? Então você precisa medir isso, você ter essas informações de forma muito mais rápida e saber medir exatamente o CAC do seu negócio, que é o próximo item, o ciclo de venda, levando em conta desde a prospecção do pré-vendedor até o fechamento da venda pelo vendedor externo. E o custo de aquisição de cliente. Esse custo de aquisição de cliente é mais é interessante você medir. Se você hoje tem só inside sales ou field sales, se você fizer esse mix, meça o custo de aquisição de cliente logo depois de implantar esse processo. Você vai ver que valeu muito a pena. Provavelmente vai aumentar, se você tem um ticket baixo para inside sales, você pode aumentar o seu ticket, aumentar o dinheiro que você recebe, a rentabilidade do seu negócio. E se você tem um processo já de inside sales, de field sales, aliás, que é caro, você vai perceber que com a implantação de um pré-vendedor ele vai cair. Por quê? Porque o seu vendedor vai ter muito mais produtividade. O que é importante hoje, o importante hoje dos negócios é medir a produtividade. Do jeito que dessa maneira aqui você consegue aumentar a produtividade. Eu consigo dizer para vocês que tem clientes nossos que conseguiram ao em torno de 80 a 100% de aumento de produtividade. Então, num dia que o vendedor conseguia fazer 4 visitas por dia, ele passou a fazer 7, 8 visitas. Então, isso é fundamental para o negócio andar, para você ter mais orçamento, para você ter mais possibilidade de venda, para o seu vendedor ter o pipe dele cheio, para ele poder trabalhar com tranquilidade. Isso é fundamental. E quais são as ferramentas que podem te ajudar a implantar esse processo? Inicialmente o alvo, eu não vou ficar falando muito sobre o alvo, porque eu acho que todos vocês conhecem a nossa ferramenta. A ferramenta pode deixar a parte fantástica para gerenciar aqui vendedores externos. Você conseguir saber essa questão de número de visitas por cliente, número de vendas por visita, produtividade de um vendedor externo, o que está acontecendo com ele, aonde ele está, quantos quilômetros ele anda no dia, diminuir o CAC, que às vezes o vendedor externo ele dá muita volta, então você conseguir otimizar as visitas a rota das visitas dele. Então eu não vou chover muito molhado, porque todos vocês conhecem todas essas vantagens, e essas vantagens são fundamentais para uma equipe de vendas externas. Mas existem outras duas ferramentas que podem ser interessantes. A primeira é um CRM. Acho que todo mundo que trabalha com vendas tem que trabalhar com CRM. Esse CRM precisa ser acoplado no alvo. Se você já é cliente do alvo, você precisa de um CRM que já é acoplado. Hoje nós temos duas opções de CRMs integrados já, que é o Nectar, que é um deles, e o Plug CRM, que também é outro CRM muito bom. E a gente está integrando com vários outros. A gente está integrando com o Pipedrive, a gente está integrando com o Salesforce, a gente está integrando com uma série de outros CRMs, o Zoho CRM. Então, se você trabalha com um desses CRMs mais famosos e usa o alvo, pode ficar tranquilo que daqui a alguns dias a gente vai estar integrado. E a outra ferramenta muito, muito legal é a ferramenta de uma empresa lá do Sul, de Santa Catarina, Exact Sales. Ela te ajuda a montar, é uma espécie de consultoria, com uma ferramenta que te ajuda a implantar um pouquinho isso. Esse processo de pré-venda. Vai te ajudar a montar esses fluxos, vai te ajudar principalmente a montar aqueles questionários que eu disse para vocês lá, para vocês poderem fazer o score do lead que chega. Então, se o pré-vendedor chegou e montou, você quer montar, por exemplo, quer implantar esse processo, quer montar um fluxo interessante lá para você poder medir o score, a Exact pode te ajudar bastante nisso. É uma ferramenta fundamental, tem milhares de clientes espalhados pelo Brasil, como o Nectar. Então, acho que pode te ajudar. Bom, pessoal, acho que era isso aqui que a gente queria dizer no webinar. Essa era a mensagem que a gente queria deixar. Eu queria saber se alguém está com alguma dúvida. Tem alguma dúvida, Felipe, no webinar? Alguma dúvida? Vamos ver se tem alguém com alguma dúvida, alguém perguntando alguma coisa. Bom, pessoal, igual eu falei no começo do vídeo, esse conteúdo vai estar disponibilizado para todos vocês. Logo depois do webinar, a gente encerrar o webinar aqui, eu vou disponibilizar esse conteúdo para todos vocês. Todos vocês vão ter acesso a esse vídeo pelo YouTube, pelo nosso canal lá no YouTube, tá bom? Mais alguma pergunta, Felipe? Bom, beleza. Se alguém assistiu esse vídeo pelo YouTube e ficou com alguma dúvida, basta enviar um e-mail para mim, ou então entrar em contato com a gente pelas nossas redes sociais, pelo Facebook, pelo LinkedIn, pelo próprio YouTube, perguntando as dúvidas, que a gente entra em contato e ajuda vocês a resolverem
sanar essas dúvidas. Beleza, pessoal? Muito obrigado por assistir, seja assistir ao vivo ou seja pelo webinar. Estou muito satisfeito. Beleza, pessoal? Muito obrigado e até mais.